viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Não sei se é porque estamos trancados aqui há tanto tempo por causa da tempestade, mas depois que surgiu a neblina há algumas horas atrás, comecei a escutar uns barulhos estranhos vindos de lá de fora. Tentei dar uma olhada pela janela lá pra fora, mas acho que meus olhos estão começando a querer me pregar algumas peças. Porque eu pensei ter visto um vulto alto perto da floresta, no meio da neblina. Eu sei que é loucura, mas eu fiquei pensando. Deixe pra lá, vamos ler mais um capítulo do livro. O nome do novo capítulo é Oferendas. A residência do pároco de Great Whitcourt, em Suffolk, era uma casa suntuosa, construída na década de 1750, de tijolos e telhas alaranjados. A casa tinha duas sacadas curvas que avançavam para a frente, e as janelas da fachada eram altas e largas, divididas numa grade de painéis menores, com esquadrias brancas, que davam para o caminho de cascalho e o pomar com sua nogueira caída. Entre elas ficava uma porta cor de vinho, com colunas brancas de ambos os lados. Todo o terreno da casa era rodeado por um muro de tijolos, tão alto que criava um crepúsculo artificial nas áreas do jardim, que ficavam sob sua sombra. Uma penumbra aprofundada pelas faias imensas que cresciam nos fundos da casa. O muro era interrompido em apenas 2 lugares, por uma pequena porta arqueada que dava no cemitério da enorme e belíssima igreja medieval e pela entrada da casa, onde o muro se curvava com elegância até os 2 pilares que sustentavam grandes esferas de pedra. Robert Sackville observava tudo aquilo parado de pé, junto a um dos pilares, enquanto seu pai comandava os homens que iam e vinham, trazendo móveis, caixas e baús da grande carroça estacionada na estrada de terra, perto do portão. A mãe de Robert andava apressada para lá e para cá, soltando exclamações e gritinhos, conforme pernas de cadeiras batiam nas portas e o som de vidro quebrado vinha retinindo da sala de estar. O pai de Robert ficou relativamente impassível, as mãos atrás das costas, uma batendo nas costas da outra, como era seu costume, animando-se apenas quando os homens começaram a trazer caixas de seus preciosos livros, conduzindo-os até a biblioteca e observando todos os seus movimentos como um gavião. Robert, como sempre, sentiu que sua presença não era necessária e se perguntou quanto tempo demoraria até que alguém notasse, caso ele simplesmente saísse pelo portão e atravessasse o campo de cevada, que tremulava mais além. Ele andou a esmo em direção aos fundos sombrios da casa, recolhendo um galho de salgueiro que o jardineiro esquecera ali, e agitando-o no ar, com um assobio. Andou até a porta dos fundos e parou de repente, tomado pela sensação de que estava sendo vigiado. Espiou na penumbra, mas não conseguiu ver nada. Agitou outra vez o galho de salgueiro, porém nada se mexeu. Robert deu de ombros, abriu a porta e entrou. Nem bem os móveis haviam sido dispostos nos cômodos certos, uma procissão de moradores locais avançava rumo à entrada da casa, como um crocodilo, trazendo cestos e pacotes embrulhados em musselina ou em jornais velhos. "Oh céus!" suspirou o pai de Robert. "Imagino que este seja meu rebanho." Sacudiu a cabeça num gesto cansado e foi abrir a porta da frente, enquanto a cabeça do crocodilo começava a atingir os degraus da casa. Robert foi até a janela de seu quarto e olhou para baixo. Quando seu pai abriu a porta, os moradores tiraram seus chapéus e gorros e o seguraram junto ao peito.
Robert ouviu uma conversa abafada pelos vidros grossos da janela e viu seu pai constrangido, recebendo os diversos presentes que as pessoas lhes ofereciam. A mãe de Robert apareceu na porta e os visitantes inclinaram as cabeças com respeito, enquanto ela agradecia a todos por terem vindo. Deus abençoe todos vocês, Robert ouviu o pai dizer. Houve uma série de saudações, acenos de cabeça e reverências das senhoras, e então os moradores recolocaram seus chapéus e puxaram as abas em despedida, antes de a delegação se arrastar de volta pelo caminho de cascalho e para fora do portão. Cruzes! Seu pai dizia quando Robert desceu a escada. Parecia ter se assustado com um embrulho de jornal que estava jogado, meio aberto, na mesa do corredor. Robert foi até lá para dar uma olhada, mais de perto, quando seu pai se afastou. Havia um coelho morto enrolado no jornal. Um bilhete estava preso à pele do bicho, com um alfinete, dizendo: Bem-vindos a Whitcott, morto hoje de manhã. Oh, Senhor, disse o pai de Robert, não tenho coragem de abrir os outros. Não seja bobo, Herbert, disse a mãe. Acho que foi muito gentil da parte deles. O coelho vai ficar uma delícia. E veja, tem uma torta de ameixa e um pote de mel. Não se esqueça de agradecer-lhes no seu sermão. Eles não têm muitas posses, Herbert. Foi um gesto muito generoso. Que raios é tudo isso? Quis saber o pai de Robert, espiando ressabiado o interior de um cesto de vime, por sob uma camada de musselina. Acho que são oferendas, respondeu uma voz atrás dele. Robert, junto com seus pais, virou-se ao ouvir a voz e viu um homem alto de uns 40 anos, parado na porta, de chapéu na mão, vestindo um terno de tweed, um vasto sorriso reluzindo sob um grosso bigode preto que se unia às costeletas. O homem se apresentou como Arthur Trulway, o médico local. Eu moro do outro lado da vila. Só estava passando e pensei em vir aqui dizer oi. O pai de Robert foi até ele e apertou sua mão. Reverendo Sackville, Herbert Sackville, muito prazer em conhecê-lo, Dr. Trulway, ele disse. Apresento minha esposa. Senhora Sackville, disse o médico, tomando a mão estendida da mulher. Encantado em conhecê-la. Ele virou-se e olhou para Robert, que seu pai claramente não pretendia apresentar. E este deve ser o seu filho, ele concluiu. Sim, confirmou a mãe dele. Este é Robert. Como vai, Robert? Cumprimentou-o o Dr. Trulway, estendendo a mão, que Robert apertou. Imagino que você achará nossa vila um pouco monótona. Não há garotos apropriados para brincar com você, infelizmente. O jovem David Linklater tem mais ou menos a sua idade, mas está passando o resto das férias em Londres. Robert disse que ficaria bem. Só havia mais 2 semanas de férias, e então ele voltaria para a escola. O Dr. Trulway sorriu, acenou com a cabeça e então foi se afastando de costas e saindo pela porta, dizendo que era melhor deixar que eles arrumassem a mudança. Se precisarem de alguma coisa, ele ofereceu ao recolocar o chapéu na cabeça. Por favor, não hesitem em pedir. O senhor não gostaria de vir jantar conosco? Convidou o pai de Robert. Gostaria muitíssimo, aceitou o médico. É claro, venha mesmo, completou a mãe de Robert. E posso saber se existe uma senhora Trulway? Pode, o Dr. Trulway respondeu. Mas não existe, infelizmente. Nunca encontrei nenhuma mulher disposta a se casar comigo. A vida de uma esposa de médico não é para o gosto de todas. Nem a da esposa de um pároco, comentou o reverendo Sackville com um sorriso e um suspiro. Eu me considero um homem de sorte por ter uma esposa como Elizabeth. Acho bom,
emendou a senhora Sackville, dando uma risada. O que o senhor acha de vir jantar aqui na sexta? Seria uma honra, respondeu o médico. Os dias seguintes avançaram terrivelmente devagar, e Robert contava as horas que faltavam para voltar à escola, para escapar, para ser ele mesmo. Ansiava pela companhia de outros meninos. Não se sentia à vontade naquela vila, e não só porque era um recém-chegado. Ser o filho do pároco era um fardo que carregara durante a vida inteira, mas o costume não ajudara a ficar mais fácil. Era como se, por ser filho de um homem da igreja, fosse esperado que ele agisse como se aquilo fosse um negócio de família, que ele estava prestes a herdar. Mas Robert não tinha nenhum interesse em seguir os passos do pai e entrar para a igreja. Ele queria viver sua própria vida, traçar sua própria rota. Além disso, embora jamais fosse capaz de revelar isso ao pai, o fato era que ele simplesmente não acreditava nesse Deus a cujo serviço seu pai havia dedicado a vida. O Dr. Troway certamente parecia ter razão quanto à vila ser monótona. Não havia crianças apropriadas com quem brincar, e mesmo as inapropriadas pareciam não ter vontade de visitar a casa do pároco ou suas redondezas. Por isso, Robert se arrastava desanimado pelo jardim, regredindo a algumas de suas brincadeiras antigas. Procurar ninhos entre os arbustos e caçar insetos entre os vasos de terracota e as lajotas da entrada. Mas ele sempre era atraído outra vez ao fundo da casa, àquele eterno crepúsculo onírico. Talvez o próprio fato de que aquele lugar era evitado pelos adultos, mesmo o jardineiro, fazia parecer que era uma coisa só sua. Então, uma tarde, ele ficou surpreso ao ver um menino bem vestido, sentado no muro alto que se erguia quase invisível na escuridão sob as árvores. "Olá", disse Robert. O menino não respondeu, apenas se inclinou para a frente, e em seu rosto abriu-se o sorriso mais largo que Robert já vira. Sentindo-se à vontade, imediatamente Robert retribuiu o sorriso. No dia seguinte, uma sexta-feira, o Dr. Troway chegou ao entardecer como previsto, trazendo numa mão um pequeno buquê de flores e uma garrafa de um bom vinho do Porto na outra. "Espero que você não esteja se entediando tanto, Robert", disse o Dr. Troway, quando estavam todos sentados no salão de visitas. "Nem um pouco, senhor", disse Robert. "Arranjei um amigo, afinal." "Um amigo?" perguntou o Dr. Troway, um pouco surpreso. "É mesmo?" Ele estava prestes a perguntar o nome do amigo, quando foram interrompidos por Jenny, a criada, chamando-os para que fossem jantar. Enquanto comiam, levantou-se o assunto dos moradores da vila e suas oferendas. "Eles são boa gente, senhor", afirmou o Dr. Troway, "e só estão profundamente gratos por ter um novo pároco." "Então o pároco anterior era tão detestado assim?" perguntou alegre o reverendo Sackville. "Não, de modo algum", respondeu o Dr. Troway. "O reverendo Bankley era muito querido e profundamente respeitado." Sua voz foi sumindo. "E?" A mãe de Robert sentia que o médico não estava contando tudo. O Dr. Troway deu um sorriso triste e lhes contou que, perto do fim da vida, o reverendo Bankley havia mudado bastante e que sua morte fora precedida de surtos de comportamento, um tanto imprevisível. "Pobre homem", condoeu-se a senhora Sackville. "Imprevisível de que jeito, posso saber?" perguntou o pai de Robert. O Dr. Troway reclinou-se no encosto da cadeira. "Sinto dizer que o reverendo Bankley foi vítima de um tipo de obsessão mórbida. Ele era solteiro, como vocês sabem.
Acho que talvez ele tenha passado tempo demais em companhia de si mesmo. Eu sei um pouco como isso pode moldar os pensamentos de um homem. Você disse uma obsessão mórbida, Dr. Troway? Observou a senhora Sackville. Uma obsessão com o que exatamente? Uma obsessão com um antigo morador famoso desta casa, ele respondeu. A casa teve um morador famoso? Quis saber a senhora Sackville. Estou intrigada, doutor. O Dr. Troway pediu desculpas, dizendo que imaginara que o bispo teria mencionado alguma coisa sobre o passado da casa. Por favor, continue, pediu a senhora Sackville. Prometo que não ficarei chocada. As esposas de párocos quase nunca se chocam com nada. Está bem, então. Acho que não haverá problema se... Ouviu-se uma batida seca na porta e entrou Jenny, a criada. Desculpem, senhor, senhora, mas veio um rapaz da parte de uma tal senhora Hunter, que está passando muito mal e precisa do Dr. Troway urgente. Lamento muitíssimo, disse o Dr. Troway. Infelizmente, preciso ir. A senhora Hunter tem estado muito doente esses dias. É claro, assentiu o reverendo Sackville. É preciso ir aonde e quando nosso trabalho nos leva, doutor. Somos iguais nesse aspecto. O Dr. Troway concordou com a cabeça e, agradecendo pela refeição e pela companhia, partiu apressado. O sábado estava nublado e Robert precisou se concentrar para ver que seu novo amigo estava ali na penumbra, sob as árvores. O menino não havia pedido nada, mas Robert sabia o que ele queria e ficou surpreso ao perceber como estava disposto a fazer a vontade do garoto. Robert sempre fora mais um líder que um seguidor, mas agora se sentia diferente de algum modo. Ele tinha visto uma grande tábua de madeira apoiada perto da estufa, que seria perfeita para o serviço. O menino concordou com a cabeça e seu sorriso brilhou na escuridão como um abajur. No fim da tarde, o Dr. Troway apareceu para pedir desculpas por ter saído com tanta pressa na noite anterior. Como vai a paciente? Quis saber a senhora Sackville. Não muito bem, receio dizer, ele respondeu com um suspiro. A senhora Hunter é uma mulher muito doente. O Dr. Troway ficou desconcertado ao ver Robert dando um sorriso maroto e franziu a testa. A senhora Sackville seguiu o olhar do filho. Robert, ela disse com rispidez, não vejo nenhum motivo para você achar graça. Oh, disse Robert, desculpe, eu estava pensando em outra coisa. A senhora Sackville olhou Robert nos olhos. Tinha alguma coisa estranha no jeito dele. O reverendo Sackville quebrou o silêncio para perguntar ao Dr. Troway o que ele pretendia lhes contar sobre a casa. Surgiu no rosto do Dr. Troway o olhar de um homem que, tendo falado um pouco além do que devia, sabia que não permitiriam que ele parasse por ali. Não precisam temer, ele começou. São fatos bem antigos. Na verdade, não são nem fatos. É mais um rumor, um boato, uma lenda. Eu nem teria mencionado nada, não fosse pelo fato de que os moradores têm boa memória, e essa história teve certa influência nos últimos dias de vida do velho reverendo Bankley. Mas talvez seja um caso meio assustador para alguns ouvidos. Ele lançou um olhar sério para Robert, e a mãe concordou com a cabeça. Hora de você ir para a cama, querido, ela disse. Mas mãe, Robert protestou. Vamos lá, rapaz, disse seu pai. Faça o que sua mãe diz. Robert entrefechou os olhos e respirou fundo. Está bem, pai. Ele cedeu, ficando de pé. Boa noite.
Boa noite, querido, disse sua mãe. Boa noite, Robert, disse o Dr. Troway. Boa noite, senhor, disse Robert, fazendo uma pequena mesura antes de virar-se e sair da sala. Robert subiu a escada. Não dava mínima para os segredos bobos deles. A história entediante daquela casa não o interessava. Ele ouviu a mãe pedir desculpas em seu nome e sorriu para si mesmo. Tanto fazia o que pensassem dele, tanto fazia o que pensassem de qualquer coisa.